Olá, queridos irmãos, o meu nome é Rodrigo Melo, esse é o canal Conhecendo as Escrituras, um canal voltado para estudos de Gênesis e Apocalipse. Constantemente estarei trazendo estudos para que você tenha noções gerais da Palavra de Deus. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino das notificações, para que você constantemente acompanhe novos estudos que eu venha inserir nesse canal. Meus irmãos, sabemos que a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Nela contém a mente do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Nela estão impregnadas, escritas, o código de conduta e as promessas do Mestre para o seu povo. Irmãos, durante a minha caminhada na fé com o Senhor, eu me deparei com muitas pessoas que foram uníssonas em dizer da dificuldade que elas encontravam de entender a palavra de Deus. Dentre elas, pessoas às quais eu preguei o Evangelho, apresentei a mensagem da cruz a elas, e também aqueles que já caminhavam na fé com o Senhor comentavam muitas vezes dessa dificuldade. E isso tudo me gerou certo incômodo e certa feita o Senhor me orientou a fazer vídeos e enviar essas pessoas. Depois o Senhor me orientou a criar um canal para justamente propagar o Evangelho e cumprir o ídolo do Senhor. É preciso levar o Evangelho, solidificar os homens na fé. É nesse livro que você vai encontrar as respostas primordiais da vida. E então vamos cumprir o ídolo do Senhor, vamos anunciar o Evangelho a todos os homens. Para dar início, pegue essa Bíblia que está aí do seu lado, se você tiver uma, e olhe para ela. Eu tenho a minha, esse livrão bonito aqui da capa azul. Essa é a minha Bíblia de estudos, ela é uma versão da Bíblia King James. Eu ganhei de uma pessoa muito querida há um tempo atrás. Eu acho que depois da salvação por Cristo, essa Bíblia foi o maior presente que eu ganhei nesta terra, porque eu ganhei a mente de Deus de presente. Os originais da Bíblia não existem mais, apenas cópias de cópias. Inicialmente, a Bíblia foi escrita e copiada à mão em rolos de pergaminho. No ano de 1947, foram descobertas na caverna de Qumran, nas imediações da Cisjordânia, alguns manuscritos, uma coleção de textos, porções de texto da Bíblia hebraica. Os arqueólogos e historiadores afirmam que essas cópias são datadas de 250 anos antes de Cristo a 100 depois de Cristo. A Bíblia, ela foi escrita em línguas diferentes. A maior parte foi escrita em hebraico. Era inclusive a língua que se falava na Palestina antes do cativeiro. Depois do cativeiro, o povo de lá começou a falar o aramaico. Mas a Bíblia continuou sendo escrita em hebraico. Só uma pequena parte da Bíblia foi escrita em aramaico. Nos tempos de Jesus, o povo da Palestina falava o aramaico em casa, usava o hebraico na leitura da Bíblia e o grego no comércio e na política. Quando os apóstolos saíram da Palestina para pregar o Evangelho a outros povos, eles adotaram uma tradução grega do Antigo Testamento, feita no Egito no século III a.C., para os judeus imigrantes que já não entendiam mais o hebraico. A compilação mais antiga da Bíblia é a Torá, ou Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, o livro da lei. A segunda parte do Antigo Testamento é o livro dos profetas, que foi canonizada por volta do século III. E uma terceira parte contendo salmos, provérbios e histórias foram canonizadas em algum momento entre o século II a.C. e o século II depois de Cristo. Existem 3 versões históricas principais da Bíblia hebraica: a Septuaginta, o texto massorético e o Pentateuco samaritano. A Septuaginta, ela é uma tradução das escrituras hebraicas para o grego, do hebraico para o grego, iniciada em Alexandria no século III a.C. e concluída no ano 132 a.C., provavelmente encomendada por Ptolomeu II, rei do Egito, para atender uma necessidade dos judeus da língua grega, da diáspora grega, greco-romana. Recebe esse nome porque a tradição diz que 72 rabinos foram responsáveis por trabalhar nela. Além disso, se afirma que teria sido realizada em 72 dias. Essa é o que fala a tradição. Os massoretas, por sua vez, começaram a desenvolver o que depois veio a ser o texto hebraico e aramaico oficial dos 24 livros da Bíblia hebraica no judaísmo rabínico. O Pentateuco samaritano é uma versão da Torá mantida pela comunidade dos samaritanos desde a antiguidade. Os samaritanos incluem apenas o Pentateuco, ou a Torá, em seu cânon bíblico. Durante a ascensão do cristianismo, no século I, novas escrituras foram redigidas em grego, que é o que nós conhecemos pelo Novo Testamento, por Novo Testamento. A Bíblia protestante tem apenas 66 livros,
dos quais 39 formam o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento, porque Lutero e seus seguidores rejeitaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiastes e Macabeus 1 e 2, e algumas partes do livro de Esther e Daniel. Tudo isso porque no ano 100 da era cristã, os rabinos judeus se reuniram no Sínodo de Jânia, no sul da Palestina, a fim de definirem a Bíblia judaica e dar rumo ao judaísmo, porque o cristianismo estava crescendo e o Novo Testamento se popularizando, e ficou definido que para que um livro fizesse parte do cânon do judaísmo, apenas aqueles cujos originais estivessem compostos dentro dos limites da Terra Santa e que no mínimo remontassem ao tempo do profeta Esdras e que não contivessem contradição com a Torá ou com a lei de Moisés. No caso da Bíblia Católica, ela contém 73 livros, ou seja, são 7 livros a mais, mas são chamados de livros apócrifos ou livros deuterocanônicos, porque eles foram produzidos em sua maioria durante os 2 últimos séculos antes de Cristo. E embora não fizessem parte da Bíblia hebraica dos judeus da Palestina, eles foram incorporados à tradução da Bíblia ao latim, conhecido como Vulgata Latina, que preservou e popularizou esses acréscimos durante a Idade Média. Os protestantes, por sua vez, reconhecem o valor histórico dos apócrifos, mas não consideram canônicos ou inspirados por não fazerem parte do cânon hebraico do Antigo Testamento, não haverem sido citados por Cristo ou pelos apóstolos do Novo Testamento e por apresentarem alguns ensinamentos contrários às Escrituras, entre elas a teoria da existência do purgatório, de que anjos bons mentem, esmolam, espiam pecados e de que o fundo dos órgãos de um peixe espantam demônios. Mas isso tudo contrasta com o restante das Escrituras e foi rejeitado como sendo inspiração divina e a canonicidade desses escritos apócrifos. De toda forma, a Bíblia tem seu propósito, meus irmãos. Ela existe para que possamos compreender, temer, respeitar e amar a Deus sobre todas as coisas. Não é à toa que ela é denominada de Sagrada Escritura. A Bíblia é o livro da vida. A mente de Deus está nela. Vamos meditar nela dia e noite e vamos juntos caminhar em conhecer as Escrituras. Fiquem com Deus e até logo.